de problemas atuais de bioética para a turma do P8 Noite de Enfermagem. Pessoal, vocês concordam que essa aula seja gravada para que depois eu possa disponibilizá-la no meu canal no YouTube para que vocês reforcem o conhecimento e quem faltou possa assistir? Sim. Então, beleza. Vamos continuar, então, de onde a gente parou na aula passada, tá bom? Então, a gente tinha parado nesse slide aqui, né, onde falávamos da declaração de Giron, de 6, no caso, junho, né, de 2000, onde foi realizado no Congresso Mundial de Bioética, lá na Espanha, onde trazia que a ciência e a tecnologia são compatíveis com a preservação dos direitos humanos e recomenda que o genoma humano é patrimônio da humanidade, né, para que não exista ninguém, né, que queira ser dono de algo que é natural nosso. A reprodução assistida é tratamento médico para a esterilidade humana, a gente já falou isso também, né, para evitar, principalmente no caso entre mamíferos, né, mais especificamente humanos, a questão da clonagem. E aí vem o terceiro item: criação de seres geneticamente idênticos devem ser proibidos. Proibido o comércio de órgãos e promoção de uma linguagem universal de bioética, onde sempre está tendo encontros, né, eventos científicos relacionados à bioética, para que, de forma internacional, os profissionais eles estejam falando a mesma língua, né? Então, fazendo acordos, trazendo novas técnicas que antes não seria possível, né, fazer determinado tipo de experimento, mas com a evolução da tecnologia, com a modelagem, então hoje de forma computacional muita coisa pode ser feita, né, sem realmente estar tendo a necessidade de estar fazendo isso com outros seres vivos. A ética clínica, né? Então, oi. Desculpa a pergunta. Quando a senhora fala que no caso, que não é possível, ou pelo menos eticamente falando, a clonagem humana, isso fala, no caso, na teoria, né? Porque na prática eu Não, eu acredito estou que... falando a questão da legalidade. Tá? Legalidade, eu estou falando por questão de lei. Então, pelos princípios éticos, bioéticos, não é permitido fazer pesquisa com seres humanos no sentido de clonar outro ser humano. Se existe algum laboratório em alguma parte do mundo que faz esse tipo de pesquisa, aí eles estão sendo criminosos, tá? É igual a questão de tráfico de órgãos, que a gente sabe que infelizmente existe, né, em alguns locais, mas é crime, entendeu? Tô entendendo. É igual você saber que é crime matar, mas quantas pessoas não são assassinadas por dia? Eu estou falando aqui do que é ético, do que é legal, bom? Então, na ética clínica, né, problemas que se colocam como dilemas éticos. Então, a capacidade tecnológica para prolongar a vida progride mais rápido do que o nosso conhecimento para saber como e quando aplicá-la. Então, muitas vezes fica ali em questão, por exemplo, a necessidade de uma certa pessoa, dependendo dos problemas de saúde que ela apresente, a gente conseguir manter ela viva, tá? Assim, lá batendo, mas, por exemplo, ela está completamente vegetativa, em coma, né? Então a gente consegue prolongar a vida. Mas que vida é essa? Né? Que a pessoa não consegue fazer nada, né? Que a pessoa de fato não está vivendo. Então fica aí, né, esses dilemas relacionados aí a alguns pontos éticos. Como a gente já viu, né, na aula passada, em alguns países eles permitem a eutanásia. E aí, algumas situações, por exemplo, alguns tipos de acidente, onde você, antes de um procedimento cirúrgico, você está consciente, e aí você, né, lúcido, dá o seu aval, né, dá a sua autorização no sentido de, eu não quero reanimação,
Ou então, se eu entrar em estado vegetativo depois de tanto tempo, vamos supor, depois de 1 ano, então eu quero que desliguem os aparelhos, né? Então, tem países que permitem que essa vontade do paciente ela seja expressada e respeitada. A existência na prática clínica de pressões para reduzir custos em situações de recursos limitados, tentando alcançar os melhores resultados. Então, a gente sabe, principalmente aqui no Brasil, né, onde muitas vezes, lógico, eu não estou generalizando, mas principalmente quem já trabalha na área de saúde, quem já trabalha em hospital, né, em SAMU ou qualquer outro serviço de saúde, sabe até melhor do que eu que isso é um fato, onde muitas vezes é necessário você, vamos dizer assim, reinventar ali o que você tem, porque os recursos são muito limitados e é necessário que os profissionais de saúde, né, sejam criativos, sejam ali tudo além de um profissional de saúde para poder colocar em prática os conhecimentos e conseguir manter a vida ali do paciente até, se possível for, chegar a um local, né, que dê condições dele ter uma assistência completa com recursos melhores. A tendência atual de levar a público resultados que antigamente ficaram restritos ao âmbito médico do paciente e da família, gerando a moderna medicina defensiva. Então, hoje em dia, principalmente em eventos científicos, né, é muito comum a gente tá vendo estudos de caso, né, os próprios profissionais, eles trazem isso, eles debatem sobre isso, onde eles fazem sobre o estudo de casos sobre determinados situações com pacientes, né, que eles tiveram, e com isso cria-se um debate, e se for um paciente que ainda está em tratamento, um debate inclusive positivo para aquele paciente, onde a troca de experiências entre profissionais de saúde ou não pode estar ajudando, né? Às vezes, por exemplo, pode ser um engenheiro que desenvolveu um equipamento que pode estar ajudando em determinado procedimento ali na área de saúde. Então, essa multidisciplinaridade, através, né, dessa informação que está chegando ao público referente aos casos relacionados à saúde, também são benéficos, né? Lógico que dentro da legalidade. Por exemplo, você não pode pegar um dado de um paciente sem autorização dele e estar divulgando, né? A doença, o nome, idade, endereço, nada disso. Então, tem que, lógico, ser tudo com muito cuidado, e que a gente vai falar um pouco mais lá na frente sobre isso. Então, os princípios éticos, né? Então, respeito absoluto à vida humana em todas as suas etapas e condições. Então, a gente já debateu um pouquinho sobre isso, né? A gente falou sobre a questão da eutanásia, eu acho que a gente citou só sobre a questão de aborto. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Então, sobre crianças, né, que acabam nascendo com problemas seríssimos que, por exemplo, eles podem já nascer e saber que ele vai nascer, passar pouco tempo e morrer, né? Então, como a gente está vendo aqui, essa criancinha, né, essas duas meninas, que uma delas está presa, né, pela cabeça, ou seja, ela é completamente dependente dessa outra. Por quê? Porque a gente vê ela tem cabeça, olho, boca, nariz, mas cadê todo o resto? Então, como que fica todo o sistema digestório, sistema geniturinário, a parte do sistema excretor? Então, como que fica todo o resto disso aí? Será que essa criança que tem, né, o corpo mais completo, ela tem condições de suprir a necessidade do corpo dela e dessa outra irmã gêmea? Tá? Isa, você levantou a mão, pode falar. Tá escrito aqui Isa K, que levantou a mão. Vou avisar que eu cheguei. Ah, tá. Carol Sampaio. Tá bom, tá. Tchau. Eu também, Tereza Cristina, viu? Ah, tá bom, gente. Eu puxo a listazinha aqui de vocês depois, nem se preocupem.
Agora, só com, por exemplo, Carol Sampaio, que o nome Thaisa, tá? Quem não tiver com o nome correto, aí precisa dizer, que quando eu for puxar a lista, tem alguém, por exemplo, que tá com o nome Parte aqui, aí eu não sei quem é. O meu é Carolina Isabel Sampaio de Souza, que o Isa é o meu e-mail. Tá. Mas, por exemplo, tem alguém... O meu tá certo? O meu tá correto, Giovanni? Oi? O meu tá correto, professora. Renata tá. Só quem não tá aqui é quem tá com o nome Parte. P-A-R-T, que aí eu não sei quem é. Gabriela tá certo, né, Gabriela Silva Lima? Tá, mulher. Só quem não tá é quem tá. Ô, professor, Alguém falou aí. É a de óculos, é alguém de óculos. Eu esqueci teu nome agora. É o meu, prof. Isso, é seu nome. Venha, vê o meu aí, por favor. Oi? Vê o meu aí, por favor, de Bruna Renata. Bruna tá ok, gente. Deixa eu ver o nome aqui da colega de vocês. É a de óculos. Diz teu nome de novo, por favor. Maria José Alves de Oliveira. Maria o quê? Maria José Alves de Oliveira. Ah, pronto, Maria José. Tá, beleza. Então, só você aqui e a Isa que estão com o nome errado, tá bom? Sim, então vamos ver algumas situações, como que a gente citou agora há pouco, a questão da pessoa estar entubada, em coma, vegetativa, sem perspectiva dentro da tecnologia que se tem na época de cura, né, de reverter esse quadro. Então, até onde, né, vem essa imagem aqui, até onde é a dignidade do paciente? Ele ficar ali acamado, totalmente entubado, cheio de sonda, sem conseguir expressar nada, né? Se aquela pessoa pudesse, vamos dizer assim, ter 5 segundos de lucidez, será que ela gostaria de estar naquela situação? Ou ela, né, pediria por uma eutanásia se fosse um país onde fosse possível estar ocorrendo isso? Então, é necessário que se tenha um lado humano também em relação a isso. Então, professora? Oi, pode falar. Nem aqui no Brasil, Eudiane, aqui no Brasil, nem se a família pedir assim para desligar os aparelhos, assinar algum termo, não pode. Não, o que pode é assim, vamos supor, você vai fazer um procedimento, né, uma cirurgia, e aí você assina o termo de não reanimação. Certo? O que a gente chama na saúde de QPP. Pronto. Essas siglas aí parar, são parou. Quando parar, parou. Entendi. Então, mas se foi uma pessoa que, vamos supor, ela sofreu um acidente de carro, né, ficou em coma ali já pelo acidente, tá no hospital acamado, então ela vai ficar ali até, né, o dia que realmente o corpo dela não aguentar, certo? Diferente, né, de se ela tivesse, ou então a família, né, que seria ali a responsável por aquele indivíduo, assinasse algum termo, mas como eu disse, aqui no Brasil não é permitido isso. Então, a promoção e bem-estar do paciente. Oi? Porque tem pacientes que eles escolhem não ser reanimados. É pelo fato de poder ficar com sequelas? Por vários fatores, ou por sequela, dependendo, lógico que os médicos, antes de fazer a cirurgia, lembra daquela questão que a gente falou, que tem que ser expressado, né, tudo que será feito, e o paciente, ele dá o seu consentimento, né, de qual tratamento seguir, qual procedimento fazer. Então, o médico, ele tem que ser, não é que ele tem que ser obrigatoriamente, ele tem que ser bem claro sobre a situação do paciente. E aí ele diz o prognóstico, ele diz, a gente vai fazer essa cirurgia assim, 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 assim. Vamos supor, se você conseguir sair lúcido da cirurgia, beleza, deu certo. Mas se você não conseguir sair lúcido da cirurgia, significa que você vai passar o resto da vida vegetativo. Ou então, se você tiver uma parada de acordo com o nível de cirurgia, de comprometimento que você está tendo aqui, então, de acordo com tudo isso, se você tiver uma parada,
e a gente tentar fazer uma reanimação, vamos supor que a chance fosse de 95% de você ficar em coma. Aí a pessoa pode dizer, então eu não quero. Certo? Porque aqui não tem a opção que eu tinha falado antes. Se eu ficar vegetativo, eu assino um termo enquanto eu estou lúcido, que daqui a uma semana, um mês, se eu não responder, aí você pode desligar os aparelhos. Certo? Certo. Então, professora, me tira uma dúvida. É aquele caso de... como foi que... caso de quê, Gilsandra? Pelo que eu fiquei sabendo, foi desligado os aparelhos dele, né? Nesse caso aí, me explica aí um pouco. O caso de quem? Eu não escutei. No caso de Gugu Liberato, eu gostaria de saber... Gugu Liberato, ele teve morte encefálica, morte cerebral. Certo? Então, morte cerebral é outra situação. Morte cerebral, você não tem mais como voltar. Seu cérebro morreu. Tá. Entendeu? Então, você fica ligado por um tempo a aparelhos para que mantenha o seu coração batendo ali, para que fique funcionando os órgãos, para poder ser possível transplante de órgãos. Entendeu? Tá. Então, transplante de órgãos. Professora, e aí vocês... Só uma pergunta. Oi. Uma pergunta assim, meio maluca. Mas mesmo a família sabendo que teve morte, que não volta, e a família não querendo desligar o aparelho? Aqui não pode desligar o aparelho. Você está falando na questão de morte cerebral? Sim. Tá. E morte cerebral, vocês sabem mais do que eu disso aí, né? Não sei se vocês já pagaram a disciplina de UTI, mas morte cerebral existe um protocolo, professora. Era isso que eu ia dizer. Existe um protocolo, né? Se eu não me engano, um deles é o protocolo de Glasgow, onde vai ter a questão de observar o sistema neurológico do indivíduo, né? Toda a parte cerebral dele. Tem que existir um laudo de 2 médicos, certo? Para que seja realmente constatada a morte cerebral daquele indivíduo. Então, não vai ser apenas um médico, vamos supor, aquele que está fazendo todos os procedimentos, que ele vai dizer que o indivíduo teve morte cerebral. Não, tem que ter o laudo dele, e aí vai ser chamado um outro médico para laudar também, né, que ele teve uma morte cerebral. Certo? Tem que falar que são vários testes que são feitos. Sim, são justamente porque é seguido todo um protocolo bem específico para realmente determinar se a pessoa teve ou não morte cerebral. Tem diversos estímulos que são feitos, né? Vários testes ali para poder ter essa identificação. Então, não é, assim, de forma aleatória, né? Algo bem sério. Exames, eletroencefalograma. Sim, tem que ver toda a questão de resposta neurológica do indivíduo. E aí, se não tiver resposta, com o laudo de 2 médicos, né, ele pode doar, vamos supor, se for o caso, né, doar os órgãos, e aí mantém ele, entre aspas, né, vivo até ter condições de fazer o procedimento para poder doar os órgãos, porque também ele não vai poder, os órgãos não vão ficar muito tempo disponível. Então, fica lá fazendo os trâmites de compatibilidade de tudo com os possíveis receptores daqueles órgãos. E aí, quando tiver tudo ok, aí faz todos os procedimentos da retirada, né, de desligar os aparelhos e retirada dos órgãos daquele doador. Mais alguma dúvida? Vamos seguir? Então, promoção da saúde e prevenção da doença. Então, o bem-estar do paciente, na verdade, o bem-estar de uma população, a gente pode estar resumindo aí nessa primeira frase, nesse primeiro tópico. Então, a gente tem que promover a saúde para que a gente previna as doenças. Então, desde quando eu dei a disciplina de parasitologia para vocês lembram disso? Então, desde aquele período... Poxa, minha câmera...
Sim. Minha câmera tá meio doida aqui. Ah, não, é Ronaldo que tá mexendo no celular e tá me mostrando um monte de tela aqui. Então, desde quando a gente teve a disciplina de parasitologia, eu acho que vocês não estão vendo minha tela, peraí. Oxi, peraí. Tem algo errado acontecendo. Mexi aqui em alguma coisa sem querer, professora, Aqui. mas eu acho que já voltou. Pronto, coloquei de novo. Então, desde a disciplina de parasito, que eu falo para vocês o quanto que é importante trabalhar com a prevenção, né? Com a prevenção, a gente não vai ter as pessoas adoecendo, consequentemente, elas não vão precisar chegar até o serviço de saúde, porque elas vão estar saudáveis. Então, é fundamental que a gente trabalhe com a prevenção. O alívio dos sintomas, das dores e dos sofrimentos, né? Então, principalmente a enfermagem, vocês vão estar, vamos dizer assim, diretamente relacionados com essa questão aí. Então, vocês vão estar ajudando, né, os pacientes em relação à administração da medicação daquele paciente, ao alívio, né, de alguns sintomas que eles vão estar tendo. Então, alguns procedimentos que vocês vão estar fazendo com aquele paciente que vai fazer com que ele tenha menos dores, que ele fique mais confortável, né? Que você possa estar dando um bem-estar, né? Lógico, dentro das limitações que aquele indivíduo vai estar. Então, a gente, né, vocês da área de saúde, principalmente, né, da enfermagem aí, tem que promover a cura de doenças, né? Então, com a assistência que vocês vão estar dando, vocês vão estar ajudando aquele paciente a ter um conforto maior, aquele, vamos supor que seja um ferimento que ele tem, então vai depender de vocês todos os cuidados necessários para que aquele ferimento ele não infeccione, né? Não tenha ali processos que acabem complicando a situação daquele paciente. Então, não lesar o paciente durante o tratamento. Então, isso é extremamente importante e que a gente vai ver em alguns casos que, infelizmente, não é isso que acontece. A gente tem diversos relatos que trazem de profissionais de saúde, não estou deixando esse, como eu posso dizer aqui, esse duro legado, vamos dizer assim, nas costas apenas da enfermagem, mas em todos os profissionais, né, médicos também, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, podem estar causando danos, lesando, né, o paciente durante um tratamento. Então, é extremamente importante que vocês tenham o conhecimento necessário e adequado para cada situação. Então, se você, por exemplo, foi chamado, lógico que existe todo, né, uma situação de experiência que é utilizada quando você vai assumir algum emprego, mas a gente sabe que também tem aqueles que indicam, né, os QI aí da vida, e muitas vezes você é direcionado para fazer determinado procedimento, para trabalhar em determinada área na enfermagem, a qual você não está seguro, eu não vou dizer nem capacitado, às vezes você fez até uma pós-graduação, tudinho, mas você nunca exerceu aquilo, né, faz muito tempo, e aí você não tem segurança alguma para estar realizando aquela atividade, né, sem, vamos dizer assim, uma reciclagem. E aí, no momento que você assume Covid não tinha isso não, professora. Oi? No Covid não existia experiência, não. Eu sei, por isso que muita besteira foi feita. Com certeza. E aí, mas também é uma situação bem atípica, né? Uma pandemia. Mas eu estou falando num cenário normal. E aí você acaba provocando danos ao seu paciente porque simplesmente você não tinha ali os conhecimentos necessários, a experiência necessária para fazer, e nem a boa vontade também, né? De, eu reconheço minha limitação.
Então, eu vou estudar, eu vou atrás para quando o paciente precisar da minha assistência, eu fazer ela corretamente. Ou então, pelo menos, tentar fazer o mais corretamente possível. Tem gente que fica estagnado e parou ali no tempo e nunca mais se atualizou. Então, é necessário, não só na área de enfermagem, mas em todas as áreas, em todas as profissões, que o profissional ele sempre esteja se atualizando. Tem gente que acha que é só pegar um canudo, né, assinou ali na colação de grau, pegou o diploma, pronto, nunca mais vai pegar num livro, nunca mais vai fazer um curso, nunca mais vai fazer nada na vida relacionada a estudar, né? Infelizmente, tem muitos profissionais com esse perfil, e é aí onde, principalmente, a gente vê as falhas, né, no serviço de saúde acontecendo. Respeitar a confidencialidade, né, do paciente. Então, isso é fundamental, a gente vai falar disso também mais para frente. Ter a certeza do diagnóstico. Então, vocês, né, no caso, o médico que vai dar o diagnóstico, vocês vão estar ajudando ali no tratamento. Então, o diagnóstico, ele precisa estar correto, tá? Porque senão o tratamento que aquele paciente vai estar tendo vai estar errado, consequentemente, ele vai ter um comprometimento na sua saúde. Então, dá um prognóstico de sobrevida também para aquele paciente. A capacidade e competência de decisão do paciente, então, a gente já falou isso, é necessário que o paciente, ele, lógico, desde que ele tenha condições, né, que ele esteja lúcido para isso, ele possa dar uma decisão, tomar uma decisão em relação ao melhor tipo de tratamento que ele possa ter. Também respeitar os aspectos econômicos e sociais que vão ser relevantes em muitas situações no serviço de saúde. E isso não pode ser visto como do ponto de vista do profissional, como algo impeditivo do tratamento. Ou seja, traduzindo aqui, porque fulano chegou no hospital, ele tem a conta bancária cheia, então eu vou atender ele bem. O outro chegou aqui através de uma vaquinha, estão pagando para ele poder ficar aqui no hospital para ter o tratamento, então eu vou tratar ele feito um nada. Não. A assistência, ela deve ser prestada independente de conta bancária, de credo, de cor da pele, de orientação sexual, de qualquer coisa. Você está ali como profissional prestando a saúde, prestando assistência para outro ser humano. Caso você não haja dessa forma, você não está sendo ético e está sendo um péssimo profissional. Então, bioética na reprodução humana, né? A neonatologia, vocês tiveram, eu acho, a disciplina, né, de neonatologia, onde a gente fala sobre o princípio do respeito à vida do feto. Então, a gente pode estar avaliando aqui a questão do desenvolvimento, né, durante ali toda a gestação, onde uma assistência com pré-natal bem feito vai fazer com que sejam observados fatores de risco, por exemplo, que pode levar a uma complicação na hora do parto, ou mesmo de desenvolvimento daquele bebezinho, né, se for no início da gestação. Então, comportamentos de risco, como o uso de drogas lícitas e ilícitas, que possam estar comprometendo a vida ali da mãe e do bebê, principalmente no desenvolvimento do bebê. Então, tudo isso deve ser avaliado, né, para que não haja... e você, como profissional, estando ciente dos problemas que podem acontecer diante, né, de determinado cenário, é sua obrigação esclarecer e tentar da melhor forma possível fazer ali toda uma orientação para que aquele bebezinho ele possa se desenvolver de forma saudável. Prematuridade. Eu tenho uma dúvida. Oi, se eu souber eu digo, eu respondo. Em relação à parte de neonatologia, do respeito ao feto, teve um caso há pouco tempo de uma garota de 10 anos que ela foi estuprada. A gente vai falar disso já já. Então deixa quieto. Já já a gente fala, você guarda sua perguntinha aí, tá bom? A gente vai falar sobre a questão de aborto,
Não é isso que você quer falar? Tá bom. Não é sobre isso? Mais ou menos. Tá. Mas aí você guarda, anota aí para não esquecer a pergunta. Certo? Então, a questão da prematuridade, né? Então, é a situação clínica que diz respeito à gravidez e ao parto, onde muitas vezes o bebezinho ele é tão prematuro que impossibilita a vida dele. Hoje em dia, né, com a tecnologia que temos, a gente consegue ter bons resultados, como vários níveis de prematuridade, mas isso não é uma garantia, porque cada indivíduo é um indivíduo, né, e aí eles vão estar respondendo de formas diferentes, podendo ser de forma positiva, onde ele vai se desenvolver bem ali, ou então, né, ficar incompatível com a vida, porque os seus órgãos ali não estavam maduros o suficientes, né, para manter aquele bebezinho vivo. Eu trouxe um dado aqui, gente, para vocês de um hospital, só para exemplificar, tá, alguns números. Então, existem 15 milhões de prematuros nascendo por ano no mundo. Então, é um número muito alto. A gente não está falando de número de bebês que nascem no mundo, não. Só de prematuros. 340 mil prematuros nascem por ano no Brasil. Então, também é um número muito alto, só aqui no nosso país. 12% dos bebês nascidos nesse hospital, né, específico, Santa Joana, são prematuros. O que já levanta um alerta, né, de que aquele hospital ele precisa ter uma preparação para poder atender, né, a prematuridade desses bebezinhos. Então, considerando aqui algumas semanas, né, prematuro extremo, vocês aí também sabem muito mais do que eu, são aqueles até 28 semanas de gestação. Prematuro moderado, então ele já tem um pouco mais de desenvolvimento, né, de 29 a 33 semanas. Prematuro limítrofe, de 34 a 36 semanas de gestação, né? Acima disso, não é mais prematuro. Então, 60% é a taxa de sobrevida para os bebês que nascem entre 500 e 75 gramas. Então, meio quilozinho é nada, né? É muito pequenininho. Se a gente estiver considerando aí que mais ou menos os bebês nascem entre 3,5 kg, né? Acima de 3 quilos até 4 e pouquinho. Então, meio quilo é muito pouco, certo? E no caso, 60% é a chance desses bebezinhos, né, conseguirem se desenvolver. 95% é a taxa de sobrevida para aqueles que nascem acima de 1 quilo. Então, quanto menor o bebezinho for, menores as chances de sobrevivência dele. 1,6% dos prematuros nascidos nesse hospital são menores de 1,5 kg. 0,5 são menores do que, ou 0,6 são menores do que 1 quilo. E a maioria dos bebês que tem alta na unidade deles, né, na UTI, sai adaptada para mamar no peito. Então, o que é que eu quero trazer com esses números? Eu quero mostrar para vocês que quando a gente tem um serviço de saúde adaptado, humanizado, que se preocupa, né, com os cuidados necessários para a mãe e para o bebê, então as chances são bem maiores daquele bebezinho conseguir se desenvolver. Mas lembrando, lógico que a gente não está falando de 100%, né? Cada indivíduo, cada caso é um caso. Então, cada um pode reagir de uma forma diferente. Por exemplo, pode ter um bebezinho de 500 gramas que sobreviva e o de 1 quilo que não sobreviva, certo? Então, existe chance sim, né? E o serviço de saúde, ele tem que estar pronto, a equipe tem que estar extremamente qualificada para que possa, o mais cedo possível, estar tomando decisões para dar toda a assistência necessária ali para a necessidade daquele bebezinho, para que ele possa se desenvolver. Então, a equipe médica, a equipe de enfermagem, nutricionista, né, todo mundo ali trabalhando junto, né, toda a equipe de saúde trabalhando junto para que aquele bebezinho ele possa, dentro, né, da situação dele, ele possa sobreviver. Lógico, se for um bebezinho
nasceu com 1,5 kg, mas, por exemplo, ele tem anencefalia ou tenha algum outro problema muito grave, né? Então, não tem lá o que fazer, certo? Infelizmente, ele vai vir a óbito. Então, como eu falei, cada caso é um caso e é necessário ser observado dentro de cada cenário. Então, malformações congênitas e do sistema nervoso. Então, apresenta complexos desafios aos profissionais de saúde que tratam da criança afetada e da família, né? Então, é necessário não apenas dar assistência para aquele bebê que nasceu e muitas vezes vai vir a óbito, né? Porque a malformação pode ser muito grave, e dar toda uma assistência para a família, né? Então, imagine que foi uma família de baixa renda que não teve a orientação de fazer um pré-natal correto, né? De ir no médico, de fazer o acompanhamento com o enfermeiro. E aí, quando nasceu, a pessoa lá, a mãe, né, a família, ela não tinha como saber se aquele bebezinho estava se desenvolvendo bem ou não. E aí, quando nasce, né, nasce com a malformação, nasce com síndromes, nasce com vários problemas, né, e às vezes até nasce morto. Então, é necessário que haja todo um cuidado, né, principalmente no caso do bebê morrer, né, todo um cuidado com a parte psicológica dessa família. A atenção para eles deve ser muito bem feita. Então, aborto, né, de acordo com o Código Penal, no artigo 128, eu estou falando aqui do Brasil, né, no direito brasileiro, o aborto não é punido quando necessário, desde que praticado por um médico. Tá? Então, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, são as 3 situações que a gente tem aqui no Brasil como aborto legal, vamos dizer assim. Então, a mãe, ela corre grande risco de vida, né? Não tem outro meio de salvar a vida da mãe, senão tirando o bebezinho, como, por exemplo, mulheres que desenvolvem eclâmpsia, né? Quando elas estão com a gestação um pouco mais... Não é mais nova. Como é que chama? Agora deu branco. Com poucas semanas. Vocês entenderam. Então, a mãe ali está com poucas semanas de gravidez, então o bebezinho, mesmo que fosse induzido um parto prematuro, ele não teria condições, porque ele ainda está muito novinho, né? Não teria condições, os órgãos ali, o sistema nervoso não teria se desenvolvido ainda. Outro caso é se a gravidez resultar de estupro, tá? E o aborto é precedido do consentimento da gestante. Então, o outro caso é esse, quando a gente tem casos de aborto, que aí, só terminar aqui o terceiro, para abrir o parêntese para o caso que a gente teve há pouco tempo, e quando incapaz, né, o representante legal vai responder por aquele aborto, certo? Então, vamos lá. Em relação a essa questão do estupro, primeiro de tudo, nós estamos falando de uma situação a qual os homens nunca vão vivenciar. O homem não engravida, certo? Nossas leis, né, são feitas majoritariamente por homens, o que já dá um viés aí bem grande nessa questão. Outra questão que a gente tem aqui no nosso país. O aborto, ele é inexistente aqui no país, o aborto sem ser legal? Me respondam aí. Não, ela é existente. É existente. E constantemente. Ou seja... Era feita a palavra que a senhora estava procurando? Oi? E ainda praticado por médico. Não era embrião a palavra que a senhora estava procurando naquela hora? Qual, Ronaldo? Eu ainda não entendi. Embrião, que a senhora estava falando. Que não, eu queria falar no tempo de gestação curto. Primeiro trimestre, no caso. Mas ainda não era essa palavra que eu queria. Mas deu para vocês entenderem. Tá. Certo? A ideia era essa, de ser uma gestação bem
cedo, né? Poucas semanas ali de gestação. Sim, qual foi minha... Oi? Alguém falou? A palavra seria uma gestação prematura, foi Tereza que falou. Cedo demais, né? Não, mas não ser mais uma gestação prematura no sentido de ter condições de vida, mas no caso, o meu era o contrário. Era tipo ali 1 mês de vida, entendeu? 2 meses de vida. Bom, vocês entenderam, gente. Vamos seguir adiante. Deixa eu repetir minha pergunta aqui. Sim, então aqui no Brasil, o que é que acontece? O aborto é proibido, fato. Né? Vamos supor, eu engravidei, por qualquer motivo eu não quero lá ter um filho, então não posso ir no serviço de saúde e abortar. Isso não pode, tá? Isso é contra a lei aqui no Brasil, atualmente é proibido. Só que a gente sabe... esqueci de pegar minha água. A gente sabe que o aborto é algo existente no nosso país. Na verdade, é algo existente no mundo todo. O que é que diferencia aqui em outros países? Mas vamos focar só aqui no Brasil mesmo. O aborto, ele é algo punitivo apenas para a classe média baixa. Aborto, ele é um problema de saúde pública e não a questão de religião. Certo? Quantas mulheres no Brasil todo, inúmeras vezes, elas em casa, né, elas não querem elas descobrem que estão grávidas, não querem aquele filho e tentam de diversas maneiras tirar aquele bebê, puxar por medicação, seja lá qual for, né, a forma que ela for tentar. Mas se ela não quer aquele bebê, ela vai tentar tirar. E o que é que muitas vezes acontece? Aquela mulher ela vai ter hemorragia, ela vai ter complicações e vai para onde? Para o serviço de saúde. Então, ela vai estar ocupando um leito, ela vai estar com muito mais complicações do que se ela tivesse feito um aborto legal. E, como eu disse, o aborto aqui no Brasil é uma forma punitiva apenas para mulheres pobres. Quem tem dinheiro, o que é que faz? Eu vou passar férias ali nos Estados Unidos, na Europa. Faz o aborto tranquilinha, com toda a assistência, porque em alguns países da Europa, em alguns estados dos Estados Unidos, é legal. Então, faz com toda a assistência, com os melhores profissionais, não tem nenhum problema, nenhuma intercorrência. Aí volta, pronto, foi passar férias. Ou seja, é a maior hipocrisia do mundo nessa questão de querer dizer que o aborto é crime aqui no país. É crime para mulher pobre. Para rica não é, não. Até aqui no Brasil mesmo. Se for uma mulher rica, ela vai lá ali, ou então às vezes não é nem rica, né? Às vezes é uma amante de um homem rico aí, de um político, alguma coisa do tipo, né? Que fica pregando, Deus, não sei o quê, blá, 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 mas por trás faz tudo o oposto. Aí vai lá, paga para ela ir para uma clínica, fazer tudo também de forma controlada, né, com toda a assistência, e pronto. Então, mulheres abortam independente do que pensemos. Isso é um fato, no Brasil e no mundo. Então, segundo o Instituto Alan Guttmark, a entidade americana que estuda a questão do aborto no mundo, cerca de 1 milhão de mulheres abortam no Brasil todos os anos. 1 milhão. Lembrando que esses dados a gente não tem como ter certeza do número, porque não são todos que são... como é que chama? Notificados. Que são de fato quantificados, né? Muitas mulheres abortaram ali e ninguém nem ficou sabendo, só ela. Então, as católicas abortam, as evangélicas abortam, quem é do candomblé aborta, quem é ateu aborta. Então, independente da religião ou da falta dela, existem mulheres no Brasil e no mundo que vão estar abortando. Então, as loiras, as morenas, afrodescendentes, as pobres, as ricas, adolescentes, as casadas, as solteiras, as que saem com vários parceiros, as que tiveram apenas uma relação sexual na vida, as que já são mãe. Então, não existe um padrão, só fulano que aborta, né? Então, e vão continuar abortando, pois a decisão de interromper uma gravidez é pessoal e envolve várias questões que a gente não pode controlar.
Então, uma questão que eu trago aqui para vocês, né, aborto sim ou não, é uma questão sua, é uma questão individual de cada um, tá? Então, a educação, nessa imagem aqui, eu trago algo que é para que vocês reflitam, tá? Educação sexual para decidir. Contraceptivos, né, para não abortar. E aborto legal para não morrer. Então, quando a gente fala, né, em questão de aborto em qualquer país, a gente não está falando só, vai legalizar o aborto, pronto, toda mulher vai sair abortando. Não é assim, né, gente? Vamos colocar a cabeça no lugar e não sejamos ignorantes a esse ponto. Então, lógico que atrelado à legalização do aborto, deve existir uma educação sexual. Então, tem algumas pessoas, né, que são meio lunáticas e acham que a educação sexual é você estar ensinando criança o que é uma penetração do pênis na vagina. É óbvio que não é isso. No caso da menininha lá de 10 anos, que o Jonas tinha citado, né, que eu acho que foi uns 15 dias já, acho que já passou isso, que a criança ela era estuprada desde os 6 anos de idade, hoje ela está com 10, né, e acabou engravidando do tio. A gente sabe lá se foi só do tio mesmo, né, porque o tio até disse que tinha outras pessoas que estupravam ela também, mas vamos supor que tenha sido só o tio, independente já é, né, uma crueldade, uma brutalidade sem tamanho. Primeiro por ser um estupro e segundo por ser uma criança, né? 2 brutalidades ali sem precedentes. Esse monstro que fez isso. E aí, a educação sexual, ela vem desde a infância, mas em cada etapa da vida, essa criança até virar adolescente, ele vai estar tendo informações que vão se complementando de acordo com cada etapa da vida daquele indivíduo. Então, quando a criança é menorzinha, você educar ela, você ensinar ela que outras pessoas não podem tocar em determinadas partes do seu corpo, isso é educação sexual. Então, não é a ignorância que algumas pessoas saem pregando por aí, como em certos polícias, mamadeira de piroca para criança, não sei o que, ignorância, isso nunca existiu, né? E aí acharam pouco, ainda inventaram outra coisa, inclusive, se eu não me engano, foi na Holanda, que até o consulado holandês, né, e os próprios holandeses ficaram perplexos, que estava dizendo que ensinava aos adultos, desde criança, desde o bebezinho ali tá masturbando o bebezinho, o menino, a menina, para que ele tivesse, né, na idade adulta, fosse sexualmente saudável. Nada a ver, né? Então, ficam colocando esse tipo de informação na cabeça de pessoas menos instruídas. Não só isso, né? Porque teve muita gente que tem formação aí e que caiu nessas asneiras. Então, isso acaba fazendo um retrocesso, né, na evolução do conhecimento e da vida de muitas pessoas que vão ficar em jogo, como, por exemplo, muitas crianças que acabam sendo abusadas e elas não podem simplesmente chegar em casa e comentar nada porque os pais vão achar que é mentira, né, vão achar que é invenção. Só para vocês terem ideia, a maioria dos estupros, né, infantis, eles são descobertos pela escola. Por quê? Porque a criança ela pode não necessariamente falar com todas as palavras. Fulano fez isso comigo, né? Lógico, com a linguagem dela. Ela pode não falar isso, mas ela vai dar sinais, tá? E esses sinais... né? Oi? Ela fica retrospectiva, né? Sim, introspectiva, no caso. Então, ela vai ficar mais... Desculpa, é isso mesmo. Ela vai ficar mais introspectiva, ela vai ficar assustada em chegar perto de ou aquela pessoa ou pessoas que se assemelham àquela que abusa dela. Pode falar, Jonas. Ou professora. Professora Carol Sampaio. Oi. Recentemente, um amigo meu, ele tem uma sobrinha que hoje ela está com 12 anos e o tio dele, irmão do pai dele, já há 4 anos violentava essa menina. E isso foi descoberto agora faz uns 3 meses, porque essa
escreveu assim, antes da pandemia, desculpa, escreveu uma redação na escola querendo se suicidar. Ela relatando como ela estava se sentindo, dizendo que queria morrer. Então a professora chamou a mãe dela, conversou, e foi quando ela abriu o jogo e falou que esse tio-avô, que é irmão do avô dela, nojento, estava 4 anos estuprando ela, e ela realmente perdeu a virgindade com ele e tudo, e ele ameaçando ela. Resumindo, ele está foragido e a menina está numa situação traumatizada. Horrível. Traumatizada demais, abalou todo mundo da família. Então, eu fico chocada, eu chego a me arrepio com esses relatos. Oi? Ele fez isso com ela dentro da casa do avô. Geralmente os estupros infantis, eles são por pai, tio, avô, sempre de alguém dentro de casa, alguém que tem acesso no caso, a casa. A maioria dos familiares, né, professora? Isso, a maioria dos casos de abuso infantil, infelizmente, são com pessoas de casa. De sangue ou não, muitas vezes acontece também, por exemplo, com padrasto. Que agora mandou no meu Instagram, tá mandando tudo projetado. Oi, Jonas, pode falar. Aí agora ela quer mandar uma mensagem pelo meu Instagram. Só que eu não tenho ela. Peraí, quem é que tá falando no Instagram aí? Eu tenho que ela e escutar a mensagem, né? Tá aperreada de que aconteceu pro lado de lá. Falando do Instagram. Vai, Jonas. A minha dúvida, professora, quanto a esse estupro dessa jovem, dessa criança de 10 anos, foi porque fizeram o aborto dela com 22 semanas. Poderia ser com 9 meses, mas prossiga. Aí poderia ter dado, no caso, prosseguisse a gravidez e ela doar uma criança e não... É tão lindo na teoria falar isso. Como eu disse, um homem nunca vai engravidar, né? Então, imagine, Jonas, independente de ter sido essa criança, que já é, né, um absurdo ser com a criança, infelizmente, a gente ter que trazer, né, esse fato que aconteceu. Mas imagine você, durante 9 meses, está gestando, né, está sentindo um ser crescendo de você, uma pessoa crescendo dentro de você, ao qual você, em momento algum, você quis. Ao qual aquilo foi resultado de um abuso, de uma violência extrema, tá? Estou falando de violência psicológica. Oi. Doutora, a senhora está colocando 42 semanas, 39 semanas. Eu estou colocando mais 2 semanas. Aí você faria. Vale salientar que a criança corria risco de vida. Sim, então, ela estava com diabetes gestacional também. Porque assim, o mesmo sofrimento que ela teve de um parto com 26 semanas, que aí poderia salvar a criança e adotar, não matar a vida, porque a curetagem é praticamente uma cesárea. Então, assim, 2 semanas a mais se salvariam a vida e se doaria. Não, estou falando isso teoricamente. Pois é, teoricamente existia o risco da vida da criança. É uma menina de 10 anos, Jonas. Eu sei, o corpo professor, dela não está 100% adaptado para uma gestação. Ela desenvolveu com 10 anos gravidez gestacional. Você já sabe que uma gravidez gestacional pode gerar outras complicações. Podia ser 2 semanas, 1 semana, 1 dia, ela poderia começar a diabetes gestacional. Posso te fazer uma pergunta, Jonas? Então, pode. Eu tô falando assim, que são coisas que dá para se pensar, entendeu? Sim, dá para se pensar. Jonas, mas levar a gravidez de uma criança... Agora entrando aí na questão... Mas antigamente, assim, não sendo estrupo, mas antigamente as mulheres não tinham bebê novas sem ser estrupo. Sim, minha avó, por exemplo, ela casou com 14 anos, teve o primeiro filho com 15, mas eu sei que existiam muitas mulheres que tinham bebê mais cedo. Não era estrupo. Professora, e aí a gente também tem que botar atenção a criança, né? Imagina o que vai se passar Imagina o que vai se passar na cabeça de uma criança dessa também, quando
digamos que essa criança tivesse vindo com vida, crescer, saber que foi gerada vítima de um estupro, que a mãe dela não pôde cuidar dela porque era uma criança, que ela foi adotada, que, olha, para a cabeça da criança também seria um mundo, entendeu? Bonito. É muito bonito na teoria. É muito bonito. Ó, é muito bonito na teoria você ser pró-vida contra o aborto. Mas o que é que você vai ser pró-vida depois daquela criança nascer? Quantas crianças a gente tem aqui no Brasil na fila de adoção? São inúmeras, são centenas de milhares. Então é muito fácil. Ah, você não quer, tipo, joga ali no depósito, né? Que seria, entre aspas, Ai, como é que chama? Não é convento, não. Ai, que fica as crianças, gente, para adoção, esqueci agora. Orfanato. Hoje minha memória tá ruim para tudo. Um orfanato, uma casa de apoio. Então é muito simples, é muito lindo, né? Você tá jogando a responsabilidade para outro. Agora, mais uma vez, é lei. Oi. Doar então, criança não é existir crime. uma política. Doar a criança, lógico que não é crime. Então, assim, mas eu acho que um aborto... Porque, assim, a situação que ela passou, numa curetagem, o bebê já estava bastante formado, com 22 semanas. Então, assim, ela Jonas, teve... não foi curetagem, foi uma cesárea. Então, ela teve uma cesárea. Então, Jonas, você já é da área de saúde, você sabe as complicações que pode ter. Então, eu acho que não cabe nem mais estar entrando em detalhes aqui das complicações. O que a gente está debatendo aqui é a questão do aborto, tá? É legal um aborto oriundo de um estupro, tá? Mesmo que fosse com 9 meses, era legal, seria legal, desde que a mulher que está gestante ela queira. Então, não é uma obrigação. Porque foi estupro, você tem que abortar. Não. Parabéns para aquelas mulheres que conseguem ser estupradas e depois engravidar, né, desse abuso, dessa violência, e manter a gestação. Mas não vão ser todas as mulheres que vão ter condições de fazer isso, Jonas. Se coloca no lugar da mulher, né, daquele momento de... Presta atenção. Não, agora deixa eu falar. Presta atenção. Você a todo segundo, né? Porque se o bebê está crescendo dentro de você, você está sentindo ele, seja por um dia ou seja por mais 2 semanas, você está sentindo ele. Imagine o transtorno psicológico que aquela pessoa, independente da idade, ela vai estar tendo em sentir um bebê crescendo dentro de você, sabendo que aquilo foi uma violência, que você não quer aquilo de jeito nenhum, porque para ela não é um bebê. Por isso que eu estou falando aquilo, tá, gente? Então, para ela, aquilo não é o resultado de um relacionamento amoroso, de algo feito com carinho, com amor. Não, aquilo foi um abuso. Aquilo foi uma violência. Então, é muito bonito colocar na teoria e ser pró-vida, como eu tinha dito, quando é para não abortar. Mas qual o futuro dessa criança em ficar jogada no orfanato? Como eu disse, a fila de espera para adoção aqui no Brasil e em vários outros países do mundo é imensa. Então, você querer tirar uma responsabilidade para dizer, a mulher assassina, como ficaram falando, não estou dizendo que foi você, né? Mas como ficaram falando, criança, a menina de 10 anos, que eu não sei nem o nome, fulaninha é assassina porque está matando, né, o bebê ali. Cadê que foram de forma tão ferrenha e atrás do estuprador? O estuprador deveria ter outra, não vou nem falar o quê, né? Mas... porque infelizmente a lei não permite nesses casos. Exatamente, né? Eu não vou nem falar o quê. Mas assim, eu também não acompanhei bem de perto essa situação, não sei como foi diretamente. Mas eu estava conversando com alguns médicos lá no Metropolitano sobre essa situação e aí chegamos assim, a uma curiosidade. Será que não daria para sustentar mais 2 semanas e a mesma cesárea que fizeram para ela poderia sustentar até os 9 meses se ela quisesse. Exato. Lógico, o risco de vida dela estaria sempre ali, porque ela desenvolveu diabetes gestacional e poderia estar desenvolvendo outras complicações, tá? Se ela quisesse, ela poderia ter o filho, mas ela não quis. A questão é essa, tem que se respeitar a vontade. Eu não falo mais. Isso aí eu já deixei quieto já. Entenda, é isso, gente.
Eu tô falando, rapidinho, é isso que eu tô Só falando sabe desde o quem faz. início. É isso que eu tô falando desde o início. É muito fácil estar julgando. Isso eu concordo. Jonas, a gente está julgando porque você é homem, mas você peça a Deus para um dia nunca pedir e nascer uma filha mulher e por acaso um cara desse fizer isso com sua filha, você peça só a Deus, porque você está sentindo na pele como é ruim. Olha só a situação da criança, só um minutinho, uma menina de 10 anos que não tinha mãe, criada por uma avó, estuprada por tio, vai gerar uma criança que não era uma gravidez saudável, estava fazendo mal a essa criança, gerar essa criança, nascer essa criança, como que ia ser criada essa criança? Jogada no orfanato ou ser adotada, como que ia ficar a cabeça dessa criança e dessa menina que gerou esse filho? Porque eu penso, no meu caso, se fosse uma filha minha, não pensava duas vezes, mandava tirar na hora. Na hora? Entendeu? Porque adianta gerar se no futuro não vai ter amor, não vai ter carinho, porque vai ser vista como de um monstro. Cara, como eu disse, isso é o direito da mulher Gente, aceitar. sinceramente, eu acho que não adianta. Professora, dá licença só um Tem que dar minuto. Um caso em 1 milhão. Eu tenho vou uma seguir prima adiante. que ela... Deixa só a Karina complementar aqui. Professora, um caso em 1 milhão. Eu tenho uma prima, hoje ela já é adulta. Ela foi estuprada quando jovem, engravidou desse cara que estuprou ela. Ela tinha todo o direito do mundo de abortar, mas ela não quis, ela mesma. É o direito dela. Porque na mente dela, ela pensava assim, que ela chegou pro meu avô, na época ainda era vivo, e contou. Ela fez, a criança não tem nada a ver com o que o monstro fez comigo. Sim. Mas eu vou dar a vida a ela. E ela teve a criança. E cuida como se fosse ela teve o maior amor do mundo. Mesmo sendo filho de um estupro. Justamente, mas como você disse, é 1 em 1 milhão. Não é todo mundo que vai ter a capacidade psicológica de conseguir levar adiante sabendo que aquela gestação foi fruto de um ato violento. Então, cabe à mulher. E quem estrupou, fez o ato com ela, como ela morava no interior, foi o vizinho que morava perto da casa do pai dela. Como a gente falou, geralmente, né, são situações próximo, né, de casa, ou dentro de casa, ou próximo. Então, gente, aqui eu sempre, essa aula sempre traz muito debate, mas é proposital. A gente precisa trabalhar aqui com o que traz a lei. No caso dessa criança, por lei, ela tem todo o direito aqui no Brasil de fazer o aborto, né? E ela fez. Se ela não quisesse fazer o aborto, também estava no direito dela, certo? E cabe a cada um respeitar. Porque eu sou religioso, tudo bem, reze por ela. Reze para ela não ter que passar mais por aquilo, que ela consiga superar, né? Peça a Deus ajuda para a família dela, né? Agora não fique julgando, porque né, dos preceitos da religião é amor. Oi, Jonas. E que é o pior, né? Clênia. Peraí, deixa a Jonas falar. E aí eu passo a palavra e a gente continua. Oi. Só pontuando a situação. Em momento algum, eu julguei e nem estou julgando. Eu não estou dizendo que você está julgando, não. Ela tem todo o direito de ser feito o que ela fez. Eu só coloquei em pauta... Sim, a questão de manter a gestação. Seria possível de acontecer de outra forma, para manter uma vida, já que existe um direito. Só que não foi visto dessa forma, Jonatas. A prioridade foi a mãe, a prioridade foi o filho, porque a mãe já tem 10 anos, ela tem que superar e viver a vida dela. No caso, ela se encaixava em dois abortos legais. O da questão do estupro e a questão de vida da mãe. Certo? Mas independente, ela já está afetada psicologicamente, independente. Mas pode ser gravado. Vocês também já tiveram aula de saúde mental e sabem que um transtorno psiquiátrico ele pode se agravar. E talvez até mais por saber que o feto que estava nela estava morto. Foi morto, no caso, né?
Então, entendeu? No Brasil, a cada 2 dias, uma mulher morre devido a um aborto inseguro. Como eu tinha dito antes, isso é aborto legal? Ou isso é aborto de mulheres ricas? Não. Não, acho que não. Não. Então, 95% dos abortos da América Latina são inseguros, porque aqui não é permitido, tá? 86% dos abortos... Espera aí, gente, deixa eu continuar, depois eu abro para vocês. Certo? Eu sei que é polêmico. 86% dos abortos foram realizados em países desenvolvidos em 2008. Se vocês pegarem um mapa que eu trago aqui, vocês vão observar que os países desenvolvidos, eles permitem o aborto, porque eles conseguem visualizar algo que eu vou falar daqui a pouco. 90% dos abortos na Europa são seguros. Então, só para reforçar, liberar o aborto não é só permitir que o aborto seja feito de forma indiscriminada, não. É dar educação sexual para que cada pessoa ela consiga compreender o que é o sexo e as formas que se tem de engravidar e de evitar a gravidez, e permitir o aborto legal para que não seja feito um inseguro, onde você vai ter mais complicações, vai ocupar leito, vai ter mais gastos públicos. Por isso que eu digo que aborto é uma questão de saúde pública e não de religião. Se vocês observarem aqui, pelo mundo, né, o que tem em verde, 68 países, ou seja, 39,5% da população mundial, o aborto ele é aceito sem restrições. A gente está aqui, ó, restritiva, né, na maioria das condições, permitido só na hora de salvar a mulher, né, que é caso de aborto, essas coisas assim. Então a gente vê que os países desenvolvidos, olha só, África, né, tirando a África do Sul, que a África do Sul é desenvolvida, então África do Sul, Austrália, maior parte da Europa, da Ásia, América do Norte, então a gente tem que é permitido. Então, um argumento bastante utilizado por quem é contra a discriminação do aborto é que as mulheres iriam passar a adotá-los como método anticoncepcional. Ou seja, se eu engravidar, eu pego e aborto. Lógico que não é assim, gente. Até porque o aborto, né, tem todo o risco também. Só para vocês terem uma ideia, em Portugal, eu não lembro agora exatamente qual foi o ano, mas já foi agora a partir dos anos 2000, se não me engano, lá para 2010. O aborto ele foi permitido. Inicialmente, lógico que os números cresceram. Por que cresceram? Porque antes os abortos eram feitos de forma ilegal, ninguém tinha, né, o número correto. Então, inicialmente, os abortos cresceram. Mas, como eu disse, não foi só liberar o aborto. Ao mesmo tempo, teve uma atitude, né, muito ferrenha no sentido de educação sexual. Então, ao passar dos anos, aquela curva que estava subindo, ela começou a decair. Por quê? Porque as pessoas elas tinham orientação, elas tinham conhecimento, educação sexual e, consequentemente, os números de aborto diminuíram. Então, segundo o Dr. Dresset, em quase 30 anos de ginecologia, né, que ele é médico, não conheceu uma única mulher que quisesse experimentar uma gravidez indesejada para saber se é bom fazer um aborto. Usar esse argumento é tratar a mulher como estúpida. Bem, é o que temos feito em larga escala, né? Infelizmente, a gente, principalmente aqui no Brasil, muita gente acha que mulher não pensa, né? Então, portanto, quem é contra o aborto tem uma saída simples. Não o pratique. Foi o que eu falei desde o início. Se você tem suas crenças, se você tem seus princípios aí, né? E você não quer, você é contra, não faça. Mas cada pessoa, ela vai ter sua particularidade. Então, ninguém nem nunca será obrigado a abortar. Por outro lado, a mulher deve ser dona do seu próprio corpo e ter o direito de decidir se deseja ou não seguir com a gravidez. E, acima de tudo, como cidadã, tem o direito de ser amparada, acolhida e cuidada, qualquer que seja a decisão dela. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê, como no caso, né, de uma criança que foi estuprada durante 4 anos, onde engravidou e muita gente estava tratando a criança, que é a vítima, como um monstro e não o estuprador que fez todo o ato. Ô, professora. Oi. Só um minutinho. Oi, Carol. É Carol Sampaio. Oi, Carol. Assim, é como a senhora fala, educação sexual, orientação sexual. A gente sabe que
na área da saúde pública, tem métodos de anticoncepcionais, tem médicos que orientam formas de evitar uma gravidez. Então, assim, tudo bem, eu não concordo com aborto nessa situação, de você ficar tendo relações, engravida. Sem se cuidar. Uhum. Sem se cuidar, entendeu? Aí vamos abortar. Sim. Também tem que pensar o lado da criança. Quer dizer, a gente sabe, a gente vê que tem muitas mulheres que não vai por comodismo, não quer enfrentar uma fila de um posto, não quer ir para uma médica, aí toma engravidar e fica abortando. Por esse lado, eu sou contra. Em questão de estupro, com certeza, estou a favor. Agora, sim, o problema é que as pessoas, elas não têm consciência disso e acham que uma criança, não quero, vou jogar no lixo, vou botar para adoção. Né? Tá entendendo? Tem esse lado também, que muitas vezes a pessoa faz, parece que porque quer. Eu não entendo isso. Porque tem tanto método de anticoncepcionais aí para evitar uma gravidez. Mas será? Quantas vezes, aí eu pergunto a vocês, quantas vezes profissionais de saúde, né, ou seja, que possuem todo o conhecimento de como evitar uma gravidez, quantas vezes vocês, eu acho que todo mundo aqui conhece alguém que engravidou, entre aspas, sem querer? Conhece ou não? Eu sou uma delas. O meu segundo filho foi totalmente sem querer. Então, se vocês que são da área de saúde, que detêm o conhecimento, vocês, entre aspas, escorregam, aí vocês querem dizer que a população em geral tem esse conhecimento de tomar corretamente o anticoncepcional, de usar uma camisinha corretamente? É óbvio que não, gente. É muito falho essa informação chegando, né, à massa, chegando à população em geral. Então, na verdade, o que deveria ser feito é um trabalho de educação de fato, e não o trabalho de educação que a gente tem em casa, né? Se os pais são pais de uma menina, a educação sexual geralmente se aparecer grávida, vai levar uma surra e vai ser expulsa de casa. Eu acho que todo mundo também já ouviu falar se não foi com você, pelo menos já ouviu falar de alguém que os pais falaram isso. Se for menino, né, aí o negócio muda. Esse aqui completou 13 anos, 14. Então já vou levar ele para um bordel, né? Para uma casa da luz vermelha, lá, não sei como é que chama hoje em dia. Para o cabaré, professora. Cabaré. O brasileiro tem isso, é a questão de cultura. O homem pode tudo e a mulher. E a mulher não pode ter nada. Exatamente. Né? Então, isso é a maior hipocrisia da face da Terra, gente. Então, nós temos que deixar de ser hipócritas, nós temos que deixar de tratar o sexo como um tabu, porque eu vou fazer essa pergunta quando estiver com vocês lá no TCC1, mas só para saber aqui. Só responda quem for sim, tá? Quem aqui dessa sala teve educação sexual em casa pelos pais? Professora, eu tive. Professora, eu também tive. Ela é médica, agora, minha mãe é sexual mesmo, ou só essa que eu disse, né? Se aparecer em casa, grávida, leva uma surra. Não, eu tive educação tão quanto a minha filha. Deixa eu falar. Professora. Peraí, deixa a Jonas falar. Deixa a Jonas falar, depois Carol. Calma. Vai, Jonas. Eu tive educação tão quanto eduquei minha filha. Pena que, por mais que eu tenha educado, ela com 18 anos engravidou. Pelo menos já era maior de idade, já era dona de si, né? Tem essa. E assim, foi um ato consensual, não foi estupro, né? Não foi estupro, não, até que ela veio então com já o pai, tá ganhando. ela veio com o pai da criança. Então pronto. Carol Sampaio, pode falar? Professora. No meu caso, eu tive porque minha mãe ela é médica, ela sempre me orientou em questão de tudo em relação a isso. Formas de prevenção, como tudo bem direitinho, ela sempre explicou. Tanto que eu fui mãe depois que eu casei. Foi uma escolha minha de eu nunca querer ser mãe solteira, mas eu sempre tive essa orientação muito boa da parte dela. E hoje eu tenho 2 filhos homens, 16 e
Mas por quê? Porque você teve uma profissional de saúde dentro de casa. Mas olha como isso é contraditório. Eu já tive uma aluna que ela dava aula no PSF sobre essa questão de orientação, de como usar camisinha, métodos contraceptivos, tudo, e ela não tinha coragem de falar com a própria filha dela. Nem falar sobre menstruação com a filha dela, ela falava. Que é uma coisa natural, gente. Toda mulher, né, saudável, ela vai menstruar um dia. Então, como assim? Né? Então, professora, tem gente, rapidinho, tem gente que tem essa questão de tabu tão fixado na cabeça que não consegue ter uma conversa sobre o assunto. Oi, pode falar. Se a filha chegar para a mãe e falar que está sentindo não. Anne Caroline minha mãe não deixava nem assistir. Eu não tive, não. Minha mãe não deixava nem assistir novela com beijo na boca. Ela mandava fechar o olho. Ô, Clênia. Oi. Eu acho assim que é também o que ajuda muito esses adolescentes é quando, no caso menina, né, do sexo feminino, quando você começa a levar também logo cedo para um ginecologista. Porque quando a mãe não tem ou conhecimento, porque venhamos e convenhamos, tem mãe que não passou, não teve essa orientação sexual, porque vem de uma família tradicional. No meu caso, eu sempre tive a minha tia. Então, assim, a gente sempre conversou de tudo e a gente sempre teve espaço para debater, para perguntar, e isso ajuda. Não é isso verdade? faz com que você crie confiança. Então, quer coisa melhor do que você, mãe ou pai, ter o seu filho tendo confiança em conversar sobre esse tema com você, né? Você orientando corretamente do que chegar um outro na rua, na internet, seja lá onde for, só dizer a parte boa e não explicar nada de doença, de gravidez, não explicar nada. Né? Pois é, eu acho que tinha que começar em casa, né? A criança menstruou, uma menina, vamos falar, no meu caso, eu sou mãe de 2 meninas, Na você verdade, começar antes de menstruar. Mas vamos botar assim, que é nessa idade de 10, 12 anos, né? Porque muito cedo, informação demais, né? Às vezes bagunça a cabeça. Mas lembra o que eu falei. Cada faixa etária existe a informação que você pode estar passando. Então, por exemplo, no momento que você tem uma filhinha ali, filho ou filha, né? Qualquer sexo, com a idadezinha assim, já que ele consiga falar, dizer alguma coisa, e você orientar, por exemplo, aqui no peito, se não for papai, mamãe, se não for o pessoal aqui de casa para tocar, não deixe ninguém tocar, não sente no colo papai, de nenhum né? outro Mamãe, adulto. né? Só. É o quê, Jonas? Nem papai, só mamãe. Sim. E se tocar, como eu falei, os dois sexos, né? E tocar se no tocar, peito, me fale, entendeu? O corpo é Exatamente. seu, é só seu. Se alguém chegar e passar a mão, reclame, me conte. Sexual. Como eu disse, com 12 anos você já vai falar de mais coisa. Aí vai aumentando o nível, né? Isso. De informação, né? Vai evoluir. Pois é. Professora, eu passei uma vergonha enorme no shopping uma vez. Eu sempre digo para os meus filhos, quando eles eram menores, entre no banheiro, não deixe ninguém chegar perto, alguém, sempre orientando. E um dia um filho meu entrou e demorou, e eu na porta. Eu emburaquei, professora, com medo. Eu já fui atrás, aí aqui é banheiro de homem, eu digo, tudo isso aí eu já sei como eu vou atrás do meu filho. Eu morria de medo de um homem chegar, tá entendendo? Porque hoje em dia a gente não pode confiar mais em ninguém. Sim. Não, mamãe, porque eu tava aqui, eu não tava, não sei o que, eu digo, meu filho, você quer matar do coração. Eu sempre fui assim. Todo cuidado é pouco, né? A gente não sabe a outra pessoa ali, por mais que fosse um banheiro público, mas poderia puxar ali numa área privadazinha, fazer ali, tapar a boca da criança e ninguém tá ouvindo nada, né? Ninguém tá vendo nada. Então, é um risco, é preciso ter muito cuidado, né? Infelizmente, tem muitos aí pedófilos, né, em todo canto. A gente tem, e pedófilo não tem cara, né, não tem jeito, não. Às vezes uma pessoa que você diz, aquela pessoa é a maior maravilha do mundo, quando vê, é um louco, né, estuprador. Então, gente, verdade. Encerrando essa parte polêmica da aula, né, mais polêmica, vamos dizer assim, vamos agora iniciar um outro ponto, que é a questão da clonagem. Então, a clonagem é uma forma de reprodução não sexual,
Sim, antes disso, é que eu tinha ficado com a pergunta na cabeça, aí eu esqueci. Aí deixa eu fazer agora para vocês. Que foi falado, né, a questão, pessoas que engravidam, né, e, tipo, engravida sem querer e abortam, foi estupro, nada disso. Para vocês, quando começa a vida? É no momento da concepção? Vocês acham que é no momento da concepção que começa a vida? Sim. Eu acho. Para mim, é a partir do momento que o coração começa a bater. Então quando o coração começa a bater já é mais para frente. Quem acha que a concepção já começou a vida, então quem acha isso está fazendo aborto quando toma uma pílula do dia seguinte. É aborto. Para algumas pessoas sim, para outras não. Certo? Eu nunca tomei a pílula do dia seguinte. Então, tem que ter cuidado com o que você tem de preceito, vamos dizer assim, né, seu. E que existem situações onde você não pode generalizar as suas crenças, né, a sua família, que você pode ter crescido com todo o apoio, com toda a orientação, né, estudando em boas escolas, tudinho. Você não pode julgar uma pessoa que viveu num cenário completamente diferente e querer que ela aja da mesma forma que você, tá? Então, só um parênteses, tomem cuidado com a pílula do dia seguinte, ela deve ser tomada no máximo uma vez ou 2 vezes ao ano, tá? Ela é uma bomba de hormônio, então, e pílula não evita doenças, certo? Usem camisinha. Professora. Então, oi. No caso, essa pílula do dia seguinte, ela é tida como um aborto? Para algumas pessoas, sim. Nossa. Para algumas pessoas que também, eu não estou citando o nome de ninguém aqui, tá, gente? Eu estou falando de forma geral. Para algumas pessoas, mais uma vez, traz a hipocrisia atrelada em si, né? Onde determinadas religiões trazem que o ato sexual deveria ser feito apenas para procriação. Mas eu concordo com a senhora, professora. Eu concordo, porque a pílula do dia, nessa questão, se eu acho que a vida dá início numa concepção, por que eu vou tomar a pílula no dia seguinte? Eu estou cometendo um aborto. Sim. Hipocrisia. Eu não acho isso, mas é fácil julgar o outro. É hipocrisia. Eu também concordo. Eu acho que fácil isso aí julgar é o outro. Fulaninha engravidou antes de casar. Aí você pega, engravida, faz um aborto, fica caladinha e fica julgando o outro. Olha que lindo, né? Só o que tem aí. Conheci várias assim. Eu só olhando para cá. Nossa. Então. Porque se você não está, você se previna antes, tem a sua relação, sem correr o risco de engravidar, do que no outro dia tomar uma pílula do dia seguinte. Isso para mim é hipocrisia. Então, se você se previna, e aí a gente não tem culpa. Sim, a pessoa pode ter uma relação sexual protegida com camisinha e a camisinha estourar. E existe uma alternativa que é a pílula do dia seguinte. Cabe a cada um decidir querer tomar ou não. O que eu estou querendo levantar aqui é a hipocrisia, entendeu? De algumas pessoas pegar e dizer que a vida começa em tal ponto, mas aí você pega e toma a pílula do dia seguinte, entendeu? Né? Só nesse sentido. É para vocês refletirem. Eu não acho que a pílula do dia seguinte seja um método de aborto, e sim um método contraceptivo. Sim, tudo bem. Eu só fiz jogar no ar aqui para vocês pensarem. Então, a clonagem... Essa é uma pergunta. Quem foi que falou aí que não era aborto? Anne, tá me tirando uma dúvida. Tu estudou genética. A partir de quando começa a vida? Rapaz, eu acho... Quer dizer, eu não lembro. Acho que quando o coraçãozinho tá batendo. Então, pega teu livro de genética e procura saber... Isso é relativo também, viu, Jonas? Isso também é relativo quando começa a vida. Isso depende da interpretação de qual pesquisador você vai estar seguindo. Isso, tá bem, claro, lógico. Então, também é relativo. Mas aí vamos pensar o seguinte, são 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe. Sim, um aglomerado de células. Exato. A partir do momento que as células começam a se... A partir do momento que ocorre a mitose e começa o embrião, no caso, virar o zigoto,
Para mim já é o início da vida. Tá, para você. Para você certo, pode mas ser. o método contraceptivo, a pílula do dia seguinte, ela tem, como o nome já diz, é a pílula do dia seguinte. No dia seguinte já tem gravidez? Ou é uma semana Na realidade, depois? na realidade, ela não é do dia seguinte. Ela tem funcionalidade até 72 horas, ou seja, até 3 dias. Com 3 dias já tem gravidez ou é uma semana? 3 dias. Gravidez não. Gravidez não tem, não. Mas a vida, sim, né, professora? Então aí depende do preceito. Para mim, não. Para mim é um aglomerado de células apenas. Vida, não. Nem sequer teve não é concepção, não. Como é que chama? A implantação. Não teve nem implantação ainda. Certo, tá. Então, não é nem gestação ainda. Tá preparado. Só falta descer. Ou não. Ele pode ter problemas ali Se no é o lugar. período gestacional, a partir Ô, Jonas, quer dizer que se eu pego farinha de trigo e fermento, eu já tenho um bolo? Boa, mas se você faz toda a massa, não colocou no forno ainda, já pode comer. Professor, essa é a melhor aula, viu? Não, acho que é depois que se implanta ali, depois que começa a se formar, depois que as células começam a se formarem e criar... Gente, eu vou silenciar todo mundo, tá? Eu vou silenciar rapidinho. Não, silenciei todo mundo. Ó, eu não estou aqui, eu já disse desde o início, para mudar a opinião de seu ninguém. A gente está respeitando aqui todos os pontos de vista. Então, como eu trouxe, né, até quando começa a vida para cada um de vocês. Pronto. O que não vale é a hipocrisia. Eu não estou dizendo que é seu caso, tá, Jonas? Eu estou falando de forma geral. A hipocrisia de dizer, a vida para mim começa na concepção. Mas aí toma anticoncepcional ou indica para a namorada tomar anticoncepcional. Entendeu? O que eu estou querendo que vocês reflitam é só se colocar no lugar do outro. Os seus preceitos, a sua religião não é o mesmo da outra pessoa. E até mesmo algumas pessoas tendo preceitos religiosos, alguma coisa do tipo, elas às vezes se deparam com uma situação que ela muda de opinião. Então, nós somos passíveis de mudança, de mudar de opinião, de crescer, de evoluir. E tudo bem. O que não vale é a hipocrisia. Bom? Então, para concluir a aula, vamos falar aqui dessa questão de clonagem. Aí. Vamos falar de clonagem. Me tira só uma dúvida. Acabou. Vá, diga, rapidinho. Não, é uma dúvida mesmo. Diga. Se nesses 3 dias, depois da concepção, você fizer o teste de gravidez, ele dá positivo ou negativo? Eu acho que com 3 dias ainda dá negativo. Ainda dá negativo? Tá. Isso é certeza. E só um detalhe, vou silenciar aqui e já respondi essa pergunta. E só um detalhe, existem doenças, tá? Como a gravidez molidatiforme, que não é uma gravidez com concepto, tá? Ele dá beta-HCG positivo e a mulher não tá grávida. A mulher pode nunca nem ter tido vida sexual, bom? Então, vamos lá. Para você ver como é relativo às coisas. Então, a clonagem é uma forma de reprodução não sexual, tá? Ela baseia-se na capacidade de germinação das células diploides normais, que em condições adequadas elas vão estar se reproduzindo, tá? Então, vamos supor, se a gente pegasse, né, um espermatozoide humano, tá? Lógico, isso não pode, tá? E fizesse ali uma célula humana que... Eu vou até mostrar aqui o exemplo, pronto, da ovelhinha Dolly, né? Que ela foi o primeiro mamífero a ser clonado e morreu depois de complicações. Então, vamos supor que no lugar dessas ovelhinhas aqui fossem pessoas, certo? Então, eu pego aqui a célula da mulher tal, né? A ser clonada, e passo por um tratamento de genes. Lógico que eu não estou dizendo que com a mulher seria assim, tá, gente? Até porque nós somos um pouco mais complexos. E aí, a gente faz uma sucção do núcleo, né? Porque a gente vai colocar o núcleo da célula que vai ser clonada na célula que vai ser a doadora, tá? Então, eu preciso tirar esse núcleo da célula doadora para colocar o núcleo da célula que vai ser clonada. Então, utilizando um pulso elétrico, né, que seria, vamos dizer assim, o equivalente ali ao processo natural, onde a gente teria a fecundação, os cientistas vão estar colocando o DNA da célula do animal a ser clonado no núcleo oco lá do óvulo,
né, da célula doada. Então, o segundo pulso elétrico faz com que o óvulo inicie o processo de divisão celular, né, através de sucessivas mitoses, até desenvolver o indivíduo, né, e o embrião é implantado no útero de uma fêmea que funciona com barriga de aluguel, né, onde aquela fêmea, vamos dizer assim, entre aspas, mãe, estaria gestando aquele clone. A gestação ocorre normalmente dando origem a um animal idêntico ao original. Qual foi o problema, né, e qual é o problema hoje da clonagem? Então, na época com a Dolly, o que é que aconteceu? A Dolly ela era uma ovelha adulta. Então, as células que ela tinha eram de um indivíduo adulto, certo? Eu não sei quanto vive uma ovelha não, tá, gente? Mas vamos supor que uma ovelha viva 20 anos e a Dolly lá já tivesse uns 10. Como eu disse, esse número é hipotético, não tenho a mínima ideia de quanto vive uma ovelha. E aí, quando a gente tirou a célula lá da Dolly e colocou para ela ser clonada, então aquela célula que foi clonada já foi uma célula mais velha, né, de um indivíduo mais velho. Então, a Dolly clone, né, ela começou a desenvolver doenças que deveriam ser apenas de uma ovelha velha. Então, ela novinha começou já a desenvolver essas doenças. Por quê? Porque o gene dela, né, os genes daquela célula que serviu como célula doadora para ser clonada, ela já era uma célula velha, de um indivíduo velho. E aí continuou o desenvolvimento a partir dali. Então, as doenças degenerativas, as doenças que viriam com a idade de uma ovelha mais velha, veio uma ovelha nova. Então, hoje, né, é proibido. Se existe ou não, não sei, é contra a lei, né? Mas é proibido o estudo e os testes com clonagem humana. Tá, duas técnicas principais, a separação de embriões e a transferência nuclear. E aí as controvérsias, né, da clonagem. Então, em 1993, o Dr. Jerry Hall, da Universidade de George Washington, ele conseguiu embriões humanos clônicos mediante a divisão artificial de óvulos fecundados. Aí, o que é que a gente estava falando agora? Se eu tenho, para algumas pessoas, se eu tenho óvulo fecundado, eu já tenho vida, né? Então, Hall ele declarou que os embriões, caso os embriões tivessem se desenvolvido, ele destruiria aqueles embriões. Ou seja, para alguns ele estava cometendo um assassinato de várias pessoas, mas na verdade ele estava matando o quê? Várias células. Ele estava destruindo células, somente isso. Então, a Unesco, a União Europeia, o Vaticano, os parlamentos alemães, italianos e o Congresso americano se manifestaram contra a clonagem e foi proibida a nível mundial a clonagem de humanos e animais. Como eu já falei para vocês, existem técnicas de clonagem que são utilizadas, por exemplo, utilizando bacteriófagos, tá? Utilizando vírus, no caso, para que seja feita tratamento de algumas doenças. Mas aí são organismos, né, muito mais rudimentares do que um mamífero, né, um ser humano, algo do tipo, tá bom? Uma ave, um réptil e assim por diante. Células-tronco, professora, entraria nesse meio? No caso de células-tronco? Células-tronco? Entraria nesse meio? Aí depende do que você considera. A técnica de células-tronco, de você desenvolver células-tronco em laboratório, é uma técnica de clonagem. Certo? Então, o que é que você faz? Você pega algumas células do indivíduo, coloca ela em laboratório e faz com que ela tenha uma multiplicação para que você possa fazer uma doação, como, por exemplo, para um tratamento de um câncer. Certo? Então, é uma técnica de replicação de células ali que não deixa de ser um certo nível ali de clonagem. Certo? É permitido. Nesse tipo, sim. Porque você não está clonando o indivíduo. Certo? Entendeu? Certo. Naturalmente, a gente não tem células-tronco? Vocês lembram disso? Sim, senhora. Hã? Sim, senhora. Sim, a gente naturalmente desenvolve células-tronco. Só que algumas são
indiferenciadas, que são aquelas, né, embriológicas, embrionárias, que aí não é permitido clonagem desse trabalho com esse tipo, retirada de células-tronco desse tipo, embrionária, mas existem aquelas parcialmente diferenciadas. E aí sim, aquela célula, ela já tem a informação de que ela precisa ser, por exemplo, uma célula sanguínea. Então, eu pego essas células parcialmente diferenciadas, levo em laboratório e multiplico elas. Então, naturalmente, eu iria fazer, mas por alguma doença que eu possa ter, aí eu não consigo fazer de forma natural. E aí existe, né, o transplante, por exemplo, de medula óssea. Então, a possibilidade de utilizar órgãos humanos clonados sem transplantes, né? Então, a comercialização de vidas humanas pelas grandes indústrias biomédicas favorecidas sobre patentes de organismos vivos. Então, veja o quanto seria fantástico, aí já existe estudo sobre isso, onde a gente pudesse retirar algumas células do indivíduo, vamos supor, eu estou doente, eu estou com comprometimento do meu pulmão, e aí eu pego células do meu próprio corpo, ou seja, não vai existir rejeição porque é do meu próprio corpo, levo para laboratório, através daquelas células eu consigo desenvolver um pulmão inteiro saudável, tiro o meu pulmão que não presta e trago um pulmão novo. A mesma coisa com o coração, com o rim, com o fígado. Olha que maravilha, não existiria rejeição e acabaria com as filas de transplante. Trocar peça estaria... de carro. Hã? Trocar peça de carro. Mais ou menos isso. Mas a nível de saúde, de benefício, isso não seria ótimo? Hein, gente? Vocês concordam ou não? Uma dúvida. Quantas pessoas não se salvariam, né? Não conseguiriam sobreviver com esse tipo de tecnologia? Oi, Jonas, com essa dúvida. Mas aí, se isso acontecesse, quando que a pessoa iria morrer? Se sempre trocaria peça defeituosa. Aí a gente está falando das controvérsias da clonagem. Ô, professora, como é que eu consigo colocar meu nome nesse negócio aqui que não tem? É quando você entra que você coloca seu nome. Então, Jonas, a gente ainda não consegue, lógico que nessa questão de órgãos também a gente não tem a tecnologia já, né, disponível, vamos dizer assim, no mercado. Mas existem sim diversos estudos desenvolvendo esse tipo de cenário para a área de saúde. Só que para a gente morrer, a gente só precisa parar isso aqui, ó. Nosso cérebro. O cérebro é muito complexo. A gente não consegue reproduzir ainda. Certo? Então, com essa reflexão, a gente encerra a aula de hoje. Na próxima aula a gente continua. Oi, diga, Jonas. São mais de 2 bilhões de neurônios, tão pouco. Só por causa disso. Né? E fazer com que eles se relacionem e tenha tantas funções. Só por causa disso. Não, besteira. É isso. Tão pouco, né? Então, gente, tenham um excelente final de semana, tá? Boa noite a todos. Não fiquem com raiva de mim, eu só gosto de instigar que vocês debatam as coisas, tá? Oi. Professora, é porque eu entrei há pouco tempo, tem uma questão de um técnico, é isso que a senhora passou? Isso. A senhora podia me dizer, porque eu não estou sabendo direito. Tá na aula 1. Essa aula já tá lá no grupo da turma e tá no YouTube também. Você pode ver, lá tem tudo explicadinho, tá bom? Ok, obrigada. Tá. Então, gente, boa noite. Fiquem com Deus, tá? Desculpe o pessoal várias vezes. Não, mas aqui é para debater mesmo. Certo? O mais importante de tudo é sempre se manter o respeito. Bom? Respeitando opiniões divergentes sempre vão existir e é onde está a beleza da pluralidade humana, tá? E ninguém é 100% certo, né? Sim, eu não estou dizendo que eu estou certa, nem você está certo, nem ninguém está certo. Não é 100% certo, não. Cada um tem seu ponto de vista e de acordo com o seu ponto de vista você pode estar certo ou tá errado, né? Então, como eu disse, respeito.
Tá bom? Tchau, tchau, gente. Tenham uma boa noite. Até a próxima aula. Boa noite.